Fala, meu lindo, minha linda. Não seja precipitado, ou o preço de ser precipitado. Essa é uma palavra que eu quero muito que você ouça até o final. Se livre das distrações e fique com a gente. Vai ser importante, vai ministrar ao seu coração. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, meu lindo. O nosso sonho é que em breve seremos 10 milhões de pessoas aqui nesse canal, para a glória do Senhor Jesus. Quanto mais gente, mais pessoas abençoadas pela palavra, e esse é o nosso desejo. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se você for abençoado por essa palavra, não esquece, já curte agora e manda para todo mundo. Comenta, essas coisas todas que vocês sabem, tá bom? Já fez? Vambora! Eu tô gostando demais de vocês. Vocês são muito lindos. Obrigado. É verdade esse bilhete. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz o seguinte: olha, assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho. Lembra? Eles estavam lá. Lembra? O Mar Vermelho abriu, eles passaram. Vocês estavam comigo? E eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Não encontraram. Aí, quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele lançou nas águas, se tornaram doces. E ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou, e disse: se diligente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Agora olha que doideira. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água potável e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Meu Deus, meu papai, meu lindo, isso aqui, quando eu entendi esse negócio, eu fiquei, sabe quando você fica perplexo? Você fica, Jesus do céu. Você precisa entender uma questão geográfica, que é esclarecedora para você ter a noção do que está acontecendo aqui. Olha aqui. O povo estava preso no Egito. O povo foi liberto do Egito. O povo passou o Mar Vermelho. E agora o povo estava no deserto. Fechou? Indo para onde? Canaã. Mas agora olha que interessante. A escassez do deserto, ela é natural. O deserto não é um lugar onde você tem comida e abundância, água e abundância. Não, o deserto é um ambiente de teste. O deserto é um ambiente de provação. O incrível é pensar que esse povo andou 3 dias nesse deserto. 3 dias. 3 dias, se você olhar de maneira geográfica de onde eles saíram para onde eles chegaram, significa que eles andaram 160 quilômetros. Só que eles estavam extremamente reclamões, porque parece que essa era uma característica do povo. Nossa, eles estavam todos enfurecidos. Tem que encontrar água, tem que encontrar água. Aí são precipitados. Sabe o que eles fizeram? Tomaram a água de Mara. E é Mara porque a água era amarga, por isso esse nome. Aí a Bíblia diz que eles tomaram da água. A água é amarga. E reclamaram com Moisés: olha só, nós estávamos no Egito, pelo menos lá tinha água, porque no Egito tinha água em abundância mesmo. Lá tinha água, olha que absurdo. A gente está aqui agora tomando água amarga no meio do deserto.
E aí o Moisés, oh meu Deus, de novo esse povo ignorante e chato, já estão incomodando no terceiro dia. E aí o Moisés ora. E aí Deus diz para Moisés: olha Moisés, faz o seguinte, pega aquele pedaço de árvore e coloca sobre a água vai ficar doce, você vai dar de beber para o povo, mas fala para eles que aquilo que veio sobre o Egito não vai vir sobre eles, só que eles têm que me obedecer, eles têm que parar com essa palhaçada de reclamação toda hora, é passagem, vai para o destino. E aí Moisés fala para o povo: gente, olha aqui, se vocês obedecer, nenhuma maldição que sobreveio sobre o Egito vai vir sobre vocês, mas os olhos de vocês têm que estar fixados no Senhor. Então, pelo amor de Deus. Aí olha que doideira, beleza, eles receberam a palavra, tomaram água doce e andaram até um lugar chamado Elim. Agora a irritância acontece aqui. Sabe quantos quilômetros Elim fica de Mara? Quantos vocês acham? Eles andaram 160 quilômetros até chegar em Mara para tomar água salgada, amarga. Sabe quantos quilômetros de Mara até ali? Você não vai acreditar. 13 quilômetros. O quê? 12 águas de fontes e 70 palmeiras a 13 quilômetros. Mas porque foram precipitados, pararam em Mara para tomar água amarga. Eles andaram 3 dias. Se continuassem andando mais 1 hora, teriam chegado no melhor lugar que poderia existir no meio daquele lugar. Um lugar chamado Elim, cujo significado é árvores. Eles sairiam de Mara, águas amargas, para um lugar chamado Elim, árvores. E esse é o problema de ser precipitado, porque todas as vezes que somos precipitados, trocamos Elim por Mara. Todas as vezes que somos precipitados em agir, precipitados no falar, precipitados em tomar decisões, nós trocamos a água doce pela água amarga. E aí quando tomamos a água amarga dizemos: oh, por que Deus? Aí Deus diz: lindo, se ao invés de reclamar tivesse andado mais 13 quilômetros, teriam chegado ao lugar aonde eu havia já predestinado a vocês. E aqui, lindo, eu entro em um momento necessário para nós. A maioria dos problemas da nossa vida são ocasionados porque não fomos sábios na hora de decidir, fomos precipitados. E já dizia o velho provérbio: o apressado come cru. E esse é a gente. Se esperássemos, se orássemos antes de decidir, se continuássemos caminhando mais um pouquinho, não estaríamos colhendo o que estamos colhendo. E às vezes a colheita está exatamente atrelado à nossa precipitação. 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 Saiu. Glória a Deus. Entendeu? Para pensar. Simples. Analisa você. Analise a sua história. Perceba o que você vive e tente encontrar o porquê você está vivendo o que vive. Você vai encontrar uma decisão sua no meio da história. Para quem casou mal, é só você olhar a decisão que tomou. Foi você que escolheu o bebê. Se tivesse esperado 15 minutos, o príncipe tinha chegado, mas preferiu o sapo. Agora aguenta. O mesmo vale para o príncipe que estava atrás da princesa e casou com a Fiona. Na vida tudo é assim. Nós pagamos um alto preço quando paramos onde deveríamos caminhar. A vida nós pagamos um alto preço quando ao invés de decidir nós deveríamos calar. Todas as vezes que nos precipitamos passamos vergonha. Isso é comum, isso é natural. Só que isso parece que não nos ensina. Sabe, a Bíblia tem um provérbio que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz o seguinte: até o tolo, quando fica em silêncio,
passa por sábio. E a gente que pensa que é sábio e não cala a boca, vive pagando o papel de tolo. Então, meu lindo, há uma verdade embutida no texto, que é claro, precisava um pouquinho de uma informação de quilômetros, que se você que caminhou 3 dias, caminhasse só mais 1 hora, chegaria no destino. E o que fez você parar foi o quê? Precipitar. Precipitar é fazer antes da hora, é mexer antes da hora. Então, eu quero que você olhe para a Bíblia, olhe para você e encontre razões para não repetir. Olhe para a família e encontre razões para não se precipitar em áreas que alguém já se precipitou e tomou decisões equivocadas e perdeu muita coisa da vida. Quer ver uma coisa absurda? A Bíblia tem histórias de pessoas que se precipitaram e colhem consequências às suas gerações até hoje. A Bíblia havia prometido um filho para Sara e Abraão. Quem lembra dessa história? O nome do filho é Isaac, o filho da velhice, o sorriso, a alegria. Só que olha que interessante, Deus prometeu, a Bíblia diz que Deus está indo para Sodoma e Gomorra para destruir os 2 seres, mas o Senhor estão na frente da casa de Abraão, e dizem para Abraão, Sara que está dentro da tenda ri, porque diz, puxa, a gente é muito velho, isso não vai acontecer. Só que tem uma palavra, a palavra é, eu vou dar um filho. Pronto. Agora, olha que loucura, Abraão quer o filho, Sara quer o filho. O que precisa fazer? Esperar. Eles não esperam. Sara pede para que uma das suas servas, chamada Agar, se deite com Abraão. E deste encontro precipitado nasce um filho chamado Ismael. Ismael é os árabes, os povos árabes, é a descendência. Isaac é o povo judeu, porque Deus cumpriu a promessa, só que agora Abraão já colheria do fruto de ser precipitado, porque agora já tem uma outra semente, de um lado Ismael, de outro lado Isaac. Sabe o que aconteceu? Uma guerra que dura até hoje. Olha que loucura, o fato de Abraão e Sara ter sido precipitados gerou uma guerra que ao longo da história não se acabou. A guerra do povo árabe com o povo judeu é uma guerra de irmãos, mas fruto de um homem precipitado. Nós chamamos de pai da fé, mas entenda que toda ação tem uma reação. E quando somos precipitados, a reação da ação nunca será boa. Todas as vezes que falamos fora de hora, erramos. Todas as vezes que tomamos uma decisão que eu não deveria tomar, erramos. Porque o preço de ser precipitado é colher a vergonha de não esperar o tempo certo para agir. Se eu puder te dar um conselho, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos, pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dEle. Se você fazer este exercício, simples exercício, e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser precipitado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou. E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dEle, você precisa perguntar. Não haja sem uma resposta, mesmo que ela pareça óbvia. Eu preciso te contar algo e que mexeu comigo. Nós estamos gerando uma associação evangelística. Talvez seja o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Nós temos experimentado no país aonde vamos um grande número de pessoas que se convertem ao Evangelho
que se entregam a Jesus, que dizem: eu quero viver Cristo, e estão sendo transformados pela decisão. Só que entendemos que por eu ser um evangelista, eu não consigo fazer o pós, e nem devo, porque eu sou um evangelista. Mas a associação, ela nasce com um objetivo: ajudar aqueles que estão tomando essas decisões. Então nós geramos a associação está gerando como se fosse um pré-discipulado, que vai ajudar essas pessoas que tomaram a decisão a permanecer no caminho e se encontrarem em Jesus. Porque na verdade é isso que importa. No fim é tudo sobre as vidas e é tudo sobre Cristo. Não tem a ver com a gente. Então isso é a associação já está gerando. A gente tem planos audaciosos. Todo mundo que aceitar Jesus ganhar uma Bíblia de presente. É o nosso sonho, a gente está fazendo, está trabalhando, está acontecendo. Agora olha que interessante. Há dias atrás, eu estava atrás de um lugar para alugar ou adquirir, comprar para a associação. E agora, olha que tentador. Eu recebo uma ligação de uma pessoa muito próspera e de um amigo que perguntou para mim: David, como está a associação? Eu falei: está tudo bem, está acontecendo, tudo está pronto, tudo aprovado, Deus tem abençoado, a equipe é maravilhosa, está lindo. Ele falou: você já tem um lugar? Eu falei: eu estou atrás desse lugar. Ele me disse: encontre o lugar que eu vou dar o prédio para vocês. Eu disse exatamente igual você: glória a Deus. E eu encontrei um prédio, 3 milhões de reais. Liguei para ele e falei: irmão, é 3 milhões de reais o prédio. Ele falou: pode comprar. Eu disse igual a você: glória a Deus. A única coisa que eu não fiz foi perguntar para o Senhor. O fato de ter condições não significa que essa é a melhor decisão para se tomar. O fato de ter alguém que dê não é isso. Não pode ser isso. Esse é o problema. Quem se move pelo óbvio vive de maneira precipitada. Não é óbvio que vai acontecer. Não é óbvio. Se você quer viver o sobrenatural, nunca será óbvio, sempre será surpreendente, sempre vai ser diferente do aquilo que você criou como expectativa. Permita Deus surpreender você, pelo amor de Jesus. Eu vou dizer de novo porque eu amei falar isso. Permita ser surpreendido por Jesus, porque isso é maravilhoso. Não tente viver pelo óbvio. O óbvio sempre será boring, chato, por mais que pareça legal. Irmão, eu fui ver o lugar, lindo, maravilhoso, achei um espetáculo. Só que quando eu estava descendo assim a rampa do lugar, o Espírito Santo falou no meu coração: assim? Sem nem me perguntar? De maneira clara eu senti isso no meu espírito. E aí o corretor de imóveis perguntou para mim: e aí? Vai ficar com o prédio? Coçando, dinheirinho para pingar na conta já. Top, vamos para lá, vamos, tá ganhado. Aí eu: não sei, cara. Como assim não sabe? Aí eu falei isso aqui: eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir uma resposta. Se Deus não me responder em 24 horas, eu não vou comprar. O corretor ficou assim: como assim? Eu dependo de Deus então? Imagina o tanto que esse corretor não deve ter orado, irmão. Fala com ele, Jesus. Fala com ele. Ai, Jesus. Só que de um outro lado, eu atravessei a rua na frente do lugar, dobrei os meus joelhos. Eu sou meio doido, irmão, eu não estou nem aí para ninguém. O que eu vou falar? Eu quero orar, eu preciso falar com Jesus. Dobrei o joelhinho na calçada, no meio da rua. Não no meio da rua, na calçada, senão seria atropelado. E eu falei isso aqui: Jesus, temos o dinheiro, temos o lugar, agora só falta a tua resposta. Em 24 horas, Senhor, se o Senhor não me der um sinal, uma resposta, eu não vou comprar. Amém. Falei para minha equipe, falei para o corretor e fui embora. Passou 12 horas, nada. Passou 24 horas e nada. Deus não falou. Você acha que eu comprei?
Não, porque Deus não falou nada. Omissão não é resposta, ou silêncio, perdão, não é resposta, porque Deus não é omisso. Silêncio não é resposta, silêncio é a inércia. Permaneça na inércia. O corretor me ligou: e aí, Deus falou contigo? Como que eu falo para o corretor que Deus não falou comigo? Aí eu falei para ele exatamente isso aqui: não, Deus não falou. Ele: e se eu melhorar a condição? Aí que mora o segredo. Não tem mais a ver com o recurso, agora tem a ver com a resposta. Não tem mais a ver com o óbvio, tem a ver com o sobrenatural de Deus. Porque o meu sonho era aquele prédiozinho de 3 milhões. Vai saber o que Deus tem para frente para não ter falado nada. Ou eu creio, ou eu não creio. Por mais que não seja óbvio, eu prefiro crer. E o sentimento do meu coração, que Deus invadiu dias depois, foi: se nós estivéssemos naquele lugar, começaríamos pequenos e engessados, perto do que Deus tem para fazer. Ponto. Grave o que eu vou te falar. É melhor caminhar 1 hora a mais com sede do que parar para beber águas amargas. É melhor viver às vezes num limbo sem resposta do que tomar uma decisão precipitada e colher dela a vida inteira. Portanto, aquieta o coração, aquieta a alma. Não tente fazer aquilo que ainda não está no tempo de fazer. Não decida, não vá, não toque, não pegue, não faça, até que haja uma resposta. Porque ser precipitado custa muito caro. Todas as vezes que um forno se abre antes da hora, a obra não é perfeita. Então, espere o tempo, mesmo que isso te faça ficar com um pouquinho de sede por mais algumas horas. Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Não permita que sejamos apressados a ponto de atrapalhar a Tua vontade, a ponto de boicotar os Teus planos sobre nós, Jesus. Pelo contrário, abre os nossos olhos. Nós queremos a Tua vontade plena, perfeita e agradável. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e que de verdade uma nova estação nasça sobre você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.